Agências reguladoras. Elas foram criadas para tornar mais justas as relações entre as empresas e também entre Estado, empresas e consumidores. Quais os limites de atuação das agências? Como agem de fato para regular e equilibrar a concorrência? Essas questões foram tratadas no primeiro FONACRE, Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, promovido pela AJUF. Década de 90. Um fato foi marcante na vida do consumidor. Será que você se lembra? As etiquetas dos produtos sumiram. A figura daquele rapaz com a máquina na mão, contratado só para mudar os preços, desapareceu. No lugar, entrou em cena o código de barras. O preço do produto é melhor do que na estante, né? Era bom porque a gente ali sabia o preço, né, que ia levar. Naquele primeiro momento se verificou um prejuízo a dois interesses previstos na Constituição na parte do direito econômico. O consumidor, que passava a não ter mais acesso ao preço, à informação, direito de informação, e fazer os cálculos ao longo de suas compras, e os trabalhadores, já que vários etiquetadores foram demitidos em massa. É assim mesmo, a tecnologia avança, o comportamento fica diferente, as regras mudam, as atividades econômicas modificam a aparência. Qual foi a grande solução à época encontrada pelo Estado? Essas redes foram obrigadas a colocar os preços nas prateleiras, e aí atendia o interesse do consumidor, e ao mesmo tempo foram incentivadas, ou vamos dizer assim, quase que receberam uma recomendação de terem os seus produtos próprios. Vamos dizer assim, supermercados que tinham produtos com as suas marcas. E das duas uma, ou aquele supermercado montava uma fábrica e ele teria que ampliar a oferta de emprego, ou ele contratava uma fábrica desconhecida em que ele colocava a sua marca. De certa forma, qualquer das medidas encontradas por essas redes de supermercados ampliavam de forma genérica e ampla a oferta de empregos. O Estado interveio justamente para equilibrar essas situações. A livre iniciativa, o direito do consumidor e o direito do trabalhador. Atividades econômicas precisam de regulação. Um padrão, digamos assim, para que não fique cada um agindo de um jeito. No Brasil, as agências reguladoras fazem isso. Elas têm natureza jurídica de autarquia, sob regime especial. Contam com autonomia patrimonial, administrativa e financeira. Foram criadas por meio da Emenda Constitucional 5 de 1995. A inspiração veio do modelo norte-americano, mas na prática, como agem? Expedem normas para regular o setor. As agências foram criadas no Brasil pela Emenda Constitucional número 5, que é de 1995, e decorreram desse chamado processo de reforma do Estado brasileiro, quando começaram as privatizações das empresas públicas. Elas podem regular a atividade econômica em que a iniciativa privada é suplementar ao poder público ou reservado exclusivamente à iniciativa privada. Ela regula através de normatização, fiscalização, controle, podendo inclusive aplicar sanções. Para exemplificar a atuação das agências, que tal o caso recente da norma da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, relacionada ao canabidiol? Quem determina esse conceito do que é drogas é a Anvisa, é uma agência reguladora que faz essas escolhas, essa escolha técnica especializada e imparcial para determinar o que é droga no país. Tanto que, recentemente, ela retirou dessa lista de drogas proibidas o canabidiol para fins medicinais. Ou seja, coube a escolha ao órgão técnico, não precisou passar pelo legislativo para fazer essa escolha. Típico exemplo de uma escolha técnica especializada e imparcial feita pela agência reguladora. A desembargadora aposentada ressaltou o aspecto da captura econômica. É quando a agência reguladora foca nos interesses do setor e esquece o que é bom para o coletivo. Isso, o seu interesse, cidadão. Na sequência, ela relacionou alguns atos das agências a determinadas decisões judiciais. A Lei 10.438, ela previu descontos especiais na tarifa de fornecimento de energia elétrica para as atividades de irrigação e de agricultura. A ANEEL, através de uma resolução, condicionou
este benefício da redução da tarifa ao fato do consumidor estar em dia com as suas obrigações tarifárias. O STJ disse que a ANEEL exorbitou o seu poder de regulamentar a lei, o que tornou, então, a regulamentação ilegal, pois estabeleceu requisito não previsto na lei. Então, este é um exemplo do Judiciário dizendo que a agência exorbitou seu poder regulamentar. A figura dos diretores dos órgãos reguladores também foi abordada durante o fórum. Os membros da agência almejam postos de trabalho futuro no setor regulado, então mantém esse desinteresse em criar divergências com o setor. Por outro lado, a agência busca seus dirigentes no próprio setor regulado, que passa a ter interferência direta do setor na agência. Então, dificilmente vai ter uma neutralidade suficiente para continuar visando apenas o interesse público nas suas escolhas. Regulação e concorrência são dois temas que, em determinadas situações, resultam em conflitos. A regulação, na verdade, ela veio a corrigir falhas de mercado onde não havia possibilidade de concorrência, ou, sobretudo, onde não havia possibilidade, nas estradas, aeroportos, linhas de transmissão e assim por diante. As concessões estabeleceram verdadeiros monopólios, daí a necessidade de regulação. E nesse cenário de conflitos de conceitos, atuações e interpretações, entra em cena o Judiciário. A Justiça tem sido cada vez mais chamada a atuar nesses casos em que há uma discussão entre a esfera pública e a esfera privada. Então, todos esses aspectos têm sido cada vez mais levados ao Poder Judiciário e quanto mais a gente trata desses aspectos, melhor é a qualidade da decisão que vai sair do gabinete do magistrado.